Existe um lugar dentro de você, um estado de ser. Os antigos o chamavam de Nirvana, Satori, o reino dos céus. Mas as palavras, por mais belas que sejam, nunca lhe fizeram justiça, porque ele não é um conceito a ser entendido, mas uma frequência a ser sentida. Nós vamos chamá-lo aqui com a mais profunda simplicidade de isso. Isso é aquela paz inabalável que você talvez já tenha vislumbrado em alguém. Aquela centelha de certeza no olhar de um mestre. Aquela serenidade que não depende de nenhuma circunstância externa. É a sensação de estar em casa, não importa onde você esteja. E talvez você se pergunte, com uma dor silenciosa, por que eles têm isso e eu não? O que me falta? A verdade é que não lhe falta nada. Isso não é uma conquista para poucos iluminados. É o nosso estado natural, mas o acesso a ele é guardado por 7 portais, 7 passagens internas que a maioria de nós nunca foi ensinada a atravessar. Hoje, nós não vamos apenas olhar para esses portais, nós vamos atravessá-los, um por um. Se a sua alma anseia por essa paz, por essa soberania, por esse retorno ao lar, então eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. O mapa que vamos desdobrar hoje não te levará a um lugar distante. Ele te levará ao centro de si mesmo. O primeiro portal, o mais fundamental e talvez o mais temido de todos, nos leva ao encontro do silêncio. O isso que se revela aqui é a capacidade de encontrar paz e clareza no silêncio absoluto da sua própria mente, sem a necessidade constante de ruído ou distração externa para se sentir bem. Mas por que nem todos terão acesso a essa paz? Porque a maioria das pessoas é aterrorizada pelo silêncio. É nesse espaço sem estímulos que suas verdades não vividas, seus medos mais profundos e seus anseios não resolvidos começam a gritar. E para não ouvir esses gritos, elas vivem em uma fuga perpétua, preenchendo cada segundo com trabalho, redes sociais, notícias, barulho, qualquer coisa para não terem que se encontrar consigo mesmas. O acesso a este portal não é negado por falta de capacidade. É negado por falta de coragem. Cientificamente, nosso cérebro possui uma rede de modo padrão, responsável pelo nosso falatório mental incessante que rumina sobre o passado e se preocupa com o futuro. A prática da presença, de estar aqui e agora, é o que serena essa rede, abrindo espaço para a intuição e para a paz. A chave para o seu acesso é a prática da testemunha silenciosa. Por apenas 5 minutos, hoje, sente-se em um lugar tranquilo. Em vez de lutar contra os seus pensamentos ou tentar não pensar em nada, o que é impossível, apenas os observe. Veja-os como nuvens passando em um vasto céu azul. Não se apegue, não julgue, não os siga. Apenas observe-os passar. A revelação é: você não é as nuvens, você é o céu. Imagine que isso é uma fonte de água cristalina e pura, jorrando no centro de um mercado antigo, barulhento e caótico. A maioria das pessoas passa a vida tentando competir com o barulho do mercado ou se distraindo com as mercadorias coloridas. Aqueles que acessam a fonte são os que, silenciosamente, tomam a decisão de ignorar o caos, de se virar para dentro e de caminhar, passo a passo, em direção ao som suave e quase inaudível da água. Uma vez que você encontra a fonte de água no silêncio, o próximo desafio é não deixar que as tempestades emocionais turvem essa água. O isso que se revela neste segundo portal é a habilidade de sentir uma emoção intensamente, seja raiva, tristeza ou medo, sem se tornar escravo dela. É ser o continente que contém o oceano, não o pequeno barco à deriva na tempestade. Mas por que é tão difícil? Porque nossa sociedade nos ensina 2 coisas sobre emoções: ou a reprimi-las, fingindo que não existem,
ou a dramatizá-las, nos tornando a própria tempestade. Fomos condicionados a reagir instantaneamente, no que a neurociência chama de sequestro da amígdala cerebral. A maioria das pessoas acredita ser suas emoções. Eu estou com raiva, em vez de entender que elas são apenas energia transitória e informação passando por elas. O sequestro da amígdala acontece quando o centro emocional do cérebro assume o controle, desligando nosso córtex pré-frontal, a parte responsável pelo raciocínio e pela escolha consciente. A prática da atenção plena, mindfulness, reativa essa área, nos permitindo modular a resposta reativa e escolher conscientemente, em vez de sermos um reflexo inconsciente. A chave para o seu acesso é a prática da pausa sagrada. Na próxima vez que uma emoção forte surgir, antes de dizer ou fazer qualquer coisa, pare. Apenas pare por 3 segundos. Respire fundo, levando o ar até o fundo da sua barriga. E então, mentalmente, apenas nomeie a emoção. Ah, isso é raiva. Ou, eu reconheço a presença da tristeza em mim. Esse simples ato de nomear, de testemunhar, cria o espaço milagroso entre você e a emoção, te devolvendo as rédeas do seu poder. Suas emoções são como cavalos selvagens, cheios de poder e vida. A maioria das pessoas ou tenta domá-los com um chicote, o que é a repressão, ou é arrastada por eles, o que é o drama. Acessar isso é aprender a arte sutil de segurar as rédeas com firmeza, mas com gentileza. É não negar a força dos cavalos, mas aprender a guiar essa força poderosa na direção que você, o cavaleiro soberano, escolhe. Hoje, você tem sido o cavalo ou o cavaleiro das suas emoções? Uma vez que aprendemos a encontrar a paz no silêncio e a cavalgar as tempestades internas, uma nova sensibilidade começa a emergir. O mundo lá fora para de parecer um lugar aleatório, caótico e sem sentido, e começa a se revelar como um espelho inteligente, um parceiro de dança. O isso que se revela neste terceiro portal é a capacidade de ler a vida simbolicamente. É perceber as sincronicidades, os sinais, os encontros fortuitos, não como meras coincidências, mas como uma conversa contínua e inteligente entre o seu mundo interior e o universo exterior. Mas por que a maioria das pessoas não ouve essa conversa? Porque a mente moderna foi rigorosamente treinada para o ceticismo e o materialismo. Ela exige provas lógicas, dados quantificáveis e descarta impiedosamente tudo o que não pode ser medido, rotulando o mistério de acaso ou viés de confirmação. As pessoas não acessam essa conversa porque estão com os fones de ouvido da lógica racional no volume máximo, completamente incapazes de ouvir a linguagem sutil, poética e simbólica da alma. O conceito brilhantemente explorado por Carl Jung é o da sincronicidade, que ele definiu como um princípio de conexão acausal. Não se trata de uma causa gerando um efeito, mas de um momento significativo onde o mundo exterior espelha, de forma simbólica, um estado interior profundo, revelando uma ordem oculta e inteligente por trás dos eventos. A chave para o seu acesso é o diário de conexões significativas. Ao final de cada dia, por esta semana, anote apenas uma coincidência ou um evento inesperado que te chamou a atenção. E ao lado, anote qual era o pensamento, a pergunta ou o sentimento que você tinha imediatamente antes do evento ocorrer. A magia não está no evento em si. A magia está na ponte de significado que a sua própria consciência cria entre o seu mundo interno e o mundo externo. Imagine que o universo está constantemente te enviando cartas de amor, cheias de orientação e sabedoria. Mas todas elas estão escritas com uma tinta invisível. Acessar isso é descobrir o segredo. O calor da sua atenção focada, da sua intenção e da sua curiosidade
é o fogo suave que revela a mensagem que sempre esteve ali, na sua frente, esperando para ser lida. Essa conversa com o universo, essa capacidade de perceber a magia, requer algo que a nossa cultura moderna considera quase um pecado capital: tempo, espaço, pausa. E isso nos leva diretamente ao quarto portal, uma verdadeira rebelião contra o espírito da nossa era. O isso que se revela aqui é a libertação da tirania da produtividade. É a permissão sagrada para ter dias de ócio, para fazer coisas inúteis que apenas nutrem a alma, para escolher a profundidade em vez da velocidade e o significado em vez da eficiência. E por que este portal é tão inacessível para tantos? Porque vivemos, como disse o filósofo Byung-Chul Han, na sociedade do desempenho e do cansaço, que glorifica o estar ocupado como um símbolo de status e valor. O descanso é visto como preguiça, a contemplação como perda de tempo e a inatividade como um fracasso. As pessoas não acessam essa paz porque têm um medo profundo de serem julgadas como improdutivas ou de ficarem para trás em uma corrida infinita que não leva a lugar nenhum. Esse conceito resgata o otium, ou ócio criativo, dos filósofos antigos. Eles sabiam que as maiores revelações, as ideias mais geniais e a mais profunda conexão com a verdade não acontecem na agitação, mas na quietude contemplativa. A chave para o seu acesso é agendar o tempo sagrado improdutivo. Olhe para a sua agenda da semana e marque nela, como se fosse a reunião mais importante da sua vida, 30 minutos por dia para não fazer absolutamente nada que tenha um objetivo. Apenas sentar-se em uma cadeira e olhar pela janela. Caminhar sem rumo por um parque. Ouvir uma música inteira, do início ao fim, de olhos fechados. E então, proteja esse tempo com uma ferocidade sagrada contra as interrupções externas e, principalmente, contra a sua própria culpa interna. A sua alma é como um solo fértil. A cultura da produtividade exige que você plante e colha, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em pouco tempo, o solo se exaure, se torna infértil e nada mais cresce. Acessar isso é resgatar a sabedoria do agricultor ancestral, que sabe que o solo precisa de longos períodos de pouso, de aparente inatividade, de vazio, para se regenerar, acumular nutrientes e se preparar para produzir as colheitas mais ricas e abundantes. Se a ideia de uma vida não otimizada e de um tempo sagrado, improdutivo, soa como um alívio profundo para a sua alma cansada, compartilhe este vídeo. Alguém em sua vida pode estar à beira do esgotamento, acreditando que precisa produzir mais, quando, na verdade, tudo o que precisa é da permissão para descansar e deixar o solo da alma se regenerar. O que encontramos nesse tempo sagrado de pouso, nesse silêncio que nos permitimos? Encontramos a vida como ela realmente é, incerta, fluida, imprevisível. E isso nos leva diretamente ao quinto portal, uma passagem que requer a mais profunda confiança. O isso que se revela aqui é a capacidade de estar em paz com o não saber. É soltar a necessidade desesperada de controlar o futuro e de ter todas as respostas, e aprender a confiar no fluxo da vida e, principalmente, na sua própria capacidade de lidar com o que quer que venha. Mas por que este portal permanece fechado para tantos? Porque o ego humano, em sua busca por sobrevivência, anseia por certeza. A incerteza é vista como uma ameaça existencial. Então, a maioria das pessoas passa a vida construindo muros de planos rígidos, crenças fixas e rotinas imutáveis para tentar se proteger do oceano do desconhecido. Elas não percebem que estão vivendo em uma fortaleza de ansiedade. As grandes filosofias nos guiam aqui. O budismo nos fala de anicca,
a impermanência de todas as coisas, e o estoicismo nos convida ao amor fati, o amor ao destino. Ambas nos ensinam a mesma lição. A sabedoria não está em lutar contra a natureza fluida da realidade, mas em aprender a dançar com ela. A chave para o seu acesso é a prática do ponto de interrogação confortável. Na próxima vez que se deparar com uma grande incerteza em sua vida, em vez de correr para o Google, para os amigos ou para a sua própria mente ansiosa em busca de uma solução imediata, pare. Respire fundo e diga para si mesmo com gentileza: neste exato momento, a resposta não está disponível para mim. E está tudo bem. Sinta a paz que existe no espaço aberto da pergunta, em vez da ansiedade de uma resposta forçada. Imagine que a maioria das pessoas tenta atravessar o rio da vida pulando de pedra em pedra, que são as suas certezas, apavoradas com a ideia de se molhar. Elas vivem em constante tensão, calculando o próximo salto. Acessar isso é o momento em que você percebe que não é um caminhante de pedras, mas um nadador. É o ato de soltar a necessidade desesperada das pedras, se entregar à correnteza e descobrir com um alívio imenso que a própria água, a própria incerteza, te sustenta. E quando você aprende a nadar no rio da incerteza, você descobre que não precisa mais de tantos mapas, porque você percebe que carrega uma bússola. E essa percepção nos abre o sexto e talvez mais soberano dos portais. O isso que se revela aqui é a transição de ser um eterno buscador de respostas em fontes externas, em gurus, livros, vídeos, oráculos, para finalmente acessar e confiar na sua própria linha direta de sabedoria interior. É a graduação de discípulo a oráculo da sua própria vida. Mas por que tantos de nós permanecemos no jardim de infância espiritual, sempre buscando um mestre fora? Porque é muito mais confortável e seguro terceirizar a responsabilidade pela própria vida. Seguir um método, uma doutrina ou um guru nos isenta do trabalho assustador de desenvolver a autoconfiança e de arcar com as consequências das nossas próprias escolhas. Atravessar este portal exige a coragem de se tornar a autoridade final e inquestionável da sua própria jornada. A psicologia transpessoal chama essa fonte interna de self ou eu superior. Ele não é algo a ser alcançado, mas o próprio centro organizador da nossa psique, uma fonte inata de sabedoria, cura e orientação que transcende o nosso pequeno ego pessoal. A chave para o seu acesso é criar o hábito de consultar o seu conselho interior primeiro. Antes de pegar o telefone para pedir uma opinião, antes de abrir um livro buscando uma resposta, sente-se em silêncio por 2 minutos. Convoque um conselho com as suas partes internas, a sua criança interior, o que ela sente, o seu sábio ou sábia anciã. Qual a perspectiva mais ampla? O seu guerreiro ou guerreira interior? Qual a ação mais corajosa? Faça a sua pergunta a eles e ouça as diferentes perspectivas que surgem de dentro de você. Imagine que você passou anos viajando pelo mundo, fascinado, coletando mapas de outros grandes exploradores. Você estudou cada detalhe, cada rota, cada perigo. Acessar isso é o momento em que, no meio de sua biblioteca de mapas, você finalmente percebe que o tempo todo você carregava uma bússola de ouro maciço no bolso. É o ato sagrado de, com gratidão, guardar os mapas dos outros na prateleira e começar a navegar, pela primeira vez, guiado pela sua própria bússola. A quem você tem entregado o poder da sua bússola? E quando você começa a navegar pela sua própria bússola, quando confia no seu oráculo interior, para onde essa bússola invariavelmente aponta? Ela aponta para o norte magnético da alma, para o destino final e, ao mesmo tempo, a origem de toda jornada espiritual: o amor. E assim, chegamos ao 7º e último portal. O isso que se revela aqui é a experiência de um amor próprio
e de um amor pelos outros que não depende de nenhuma condição, de nenhum mérito, de nenhuma troca. É um estado de ser, uma radiação que emana do seu centro, completamente livre da necessidade de receber algo em troca para se sentir completo. Mas por que este, o mais natural, de todos os estados, é tão raro? Porque somos criados, do berço ao túmulo, em um paradigma de amor transacional. Eu te amo se você for um bom menino. Eu me amarei quando eu for bem-sucedido. O amor em nossa cultura é visto como uma recompensa a ser conquistada ou uma moeda de troca a ser negociada. Acessar o amor incondicional, o amor ágape dos místicos, exige a desconstrução radical da crença mais fundamental e aprisionante da nossa sociedade, a de que o amor precisa, de alguma forma, ser merecido. Este portal se abre quando transcendemos o amor eros, que é possessivo, e o amor filia, que é fraterno, e tocamos o amor ágape, o amor divino, que não busca, apenas emana, pois ele é a natureza fundamental da própria consciência universal. A chave para o seu acesso é a prática da bênção silenciosa. Ao caminhar pela rua hoje, ao passar por estranhos, ou ao pensar em alguém com quem você tem dificuldade, envie silenciosamente do seu coração uma bênção simples. Que você seja feliz, que você esteja em paz, que você se liberte do sofrimento. Faça isso sem esperar absolutamente nada em troca, nem mesmo um sentimento bom para si mesmo. Esse ato treina o seu coração a amar como o sol, que brilha sobre todos, justos e injustos, sem distinção e sem pedir nada em troca. Imagine que a maioria de nós busca o amor como um mendigo com uma tigela vazia, esperando ansiosamente que alguém, em algum lugar, a preencha. A travessia final, o despertar para isso, é a percepção chocante e libertadora de que você não é o mendigo. Você é a própria fonte inesgotável. E a sua verdadeira alegria não vem de ter a tigela cheia, mas do ato infinito de jorrar água pura e fresca para todos que têm sede, incluindo e principalmente você mesmo. E assim, completamos a nossa jornada através dos 7 portais. Nós atravessamos o deserto do silêncio para encontrar nossa fonte interior. Aprendemos a ser o cavaleiro de nossas emoções. Abrimos os olhos para a conversa secreta que o universo tem conosco todos os dias. Demos à nossa alma a permissão sagrada para descansar. Aprendemos a nadar no rio da incerteza, a navegar pela nossa bússola interior e, finalmente, a nos reconhecermos não como mendigos de amor, mas como a própria fonte. Isso, essa paz que tanto buscamos, nunca foi um destino a ser alcançado. É o nosso lar, um lugar que nunca deixamos, apenas nos esquecemos de como era estar nele. Estes 7 portais não são portões a serem conquistados uma única vez, mas caminhos a serem trilhados diariamente. A jornada não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre ter a coragem de, implacavelmente, se despir de tudo aquilo que não é você, até que apenas a sua essência nua, silenciosa e soberana permaneça. Qual destes 7 portais, hoje, a sua alma está te pedindo com mais urgência para atravessar com mais coragem? Deixe nos comentários qual foi o portal que mais ressoou com o seu momento atual. A sua jornada, a sua coragem, ilumina o caminho para todos nós. Se esta viagem interior te ofereceu um mapa de volta para o seu próprio centro, deixe o seu like, inscreva-se para continuarmos a explorar juntos esses territórios sagrados e compartilhe esta mensagem. E lembre-se sempre, a paz que você procura não está no fim do caminho. Ela é o próprio caminho.